Glória a Jesus. Irmãos, vamos ler um ponto da palavra que o Senhor coloca a comunhão para lermos, que está no livro dos Juízes, no capítulo, livro dos Juízes, está depois de Josué e antes de Ruth e Samuel. Juízes, no capítulo 16. E vamos começar no verso 16 também. Juízes 16, verso 16. Se todos acharam, vamos ler com a ajuda de Deus. E sucedeu que, importunando-a ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o, a sua alma se angustiou até a morte, e descobriu-lhe todo o seu coração, e disse-lhe: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como todos os mais homens. Vendo, pois, Dalila, que já lhe descobrira todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram o dinheiro na sua mão. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou a um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos, e fizeram-no descer a Gaza, e amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e andava ele moendo no cárcere. E o cabelo da sua cabeça lhe começou a crescer, como quando foi rapado. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom, e para se alegrarem, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Semelhantemente, vendo o povo, louvavam ao seu Deus, porque diziam: nosso Deus nos entregou na mão o nosso inimigo, e ao que destruía a nossa terra, e ao que multiplicava os nossos mortos. E sucedeu que, alegrando-se-lhes o coração, disseram: chamai a Sansão, para que brinque diante de nós.
e chamaram a Sansão do cárcere, e brincou diante deles, e fizeram-no estar em pé entre as colunas. Então disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: guia-me para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o telhado havia alguns 3.000 homens e mulheres, que estavam vendo brincar Sansão. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim, e esforça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. E abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas, com a sua mão direita numa e com a sua esquerda na outra, e disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia, e foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Então seus irmãos desceram, e toda a casa de seu pai, e tomaram-no, e subiram com ele, e sepultaram-no entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai, e julgou ele a Israel 20 anos. Amém. Irmãos, todos conhecem a história de Sansão. Veio por Deus numa obra bonita, num período de dificuldade do povo de Israel. Ele veio para uma libertação, veio para um plano de Deus, veio para uma missão. Assim como muitos séculos depois veio Cristo para uma libertação, para uma missão. E sabemos que a missão de Cristo deu certo pela obediência, pela firmeza em resistir toda a tentação e pela obediência ao Pai. E temos aqui um exemplo nesses capítulos de Juízes, entre o capítulo 13, que anuncia o nascimento de Sansão, e mais logo adiante, no capítulo 18, irmãos, a morte de Sansão que acabamos de ler. E não deu certo a missão de Sansão. Cantamos um hino que é o Evangelho que nos faz ver a luz, nos faz andar, nos salva. E o Senhor tinha revelado esta palavra. E eu perguntei em espírito e mentalmente: Senhor, estamos cantando o hino que é o Evangelho. Será que a Tua palavra hoje não é algum ponto de algum Evangelho? Mas o Senhor fez saber: o Evangelho salva, porque Cristo foi fiel a mim. Mas Sansão não fez o que eu queria que fizesse, e ele falhou na sua missão. E aviso o meu povo que creia no Evangelho
e imita a Cristo, anda nas pisadas do Senhor, na obediência, na firmeza e na fidelidade, sem me desobedecer, para ter um final feliz, um final no reino eterno da minha glória. Porque o início do anúncio de Sansão para um livramento de um povo sofrido, oprimido, escravizado, era um plano bonito, irmão, é um plano de Deus. Um casal já velho, sem filhos, ele se chamava Manoá, e era de Israel, sempre vizinho aos palestinos, filisteus, é a mesma coisa, irmão. Até hoje, Israel está ao lado de Gaza. Aqui também era Israel e Gaza, onde tinha os filisteus, palestinos. Então, ele precisava de um libertador. Os filisteus escravizavam, dominavam Israel. E veio um anjo de Deus, mas não com asa, não tamanho de criança. Era um homem, um moço. Não tinha asa, falava o hebraico, e anunciou para a mulher, a mãe, que seria a mãe de Sansão, a mulher de Manoá, falou: olha, não beba vinho, não beba bebida forte, porque você vai conceber, vai ter o teu período de gravidez. Nesse período não beba vinho, porque se formará dentro de ti um varão, um menino, que se tornará um varão usado por Deus. Deus vai dar força para ele lutar contra os inimigos e fazer uma libertação em Israel. E o menino, quando nascer, será consagrado a Deus, nazireu de Deus. Então, na sua cabeça não deve nunca passar navalha. Ele vai ter os cabelos compridos. E ela correu para casa, ela estava no campo, e falou para o marido: Manoa, veio um moço, um varão, e me anunciou que eu vou ter um filho. Ele vai ser um libertador, e Deus estará na missão dele com força para lutar contra os inimigos, contra os filisteus. Manoa foi crente, irmão, e cheio de fé, e é um exemplo para nós, exemplo a ser seguido. O exemplo do filho não é para ser seguido, mas do pai e da mãe é para ser seguido. Por quê? Ter fé é crer no que ainda não existe. Ter fé é ver o que ainda não apareceu. Ter fé é crer, glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, em vez de Manoa fazer o que a grande maioria faz, que é descrer, debochar, rir, não esperar, falar contra, porque poderia, não é, irmão? Ele poderia falar: ah, minha velha, você está variando, o que é isso? Na tua idade, na minha idade, vai nascer um filho? Ah, para com isso aí, e rir, você está ficando doida, e assim por diante. Não, o que ele fez? Falou assim, falou: ah, vou orar. Dobrou o joelho: Senhor Deus, manda novamente aquele varão, porque eu quero perguntar para ele como que devo criar o menino.
Olha, irmão, não tinha nada, não tinha, não ia ser ainda, mas ele pela fé já viu lá na frente, enxergou o invisível. Irmãos, por esta palavra, que a fé que estava no pai de Sansão caia no nosso coração, irmão, para crer, para ver o que ainda não aconteceu, para crer no que virá, porque Cristo virá buscar a igreja e nós temos que estar preparados para aquele dia, crendo e pedindo: Senhor Deus, me ensina como eu devo proceder até aquele grande e glorioso dia. E o anjo veio novamente, irmão, e realmente houve ali uma maravilha, porque o anjo não quis comer o presente, o cabrito ensopado, enfim, que Manoa havia preparado com a sua esposa. Foi feito um holocausto, e na labareda que subiu, o anjo saltou na labareda e subiu junto com a labareda e a fumaça. Aí eles caíram com o rosto em terra e disseram: era o anjo de Deus e nós não sabíamos. Nós conversamos com o anjo, nós vimos o anjo face a face. Ah, minha velha, agora eu vou morrer. Por que vai morrer? Eu vi o anjo do Senhor, falei com ele. Manoa, se Deus quisesse ter nos matado, Ele nos mataria. Se Ele mandou o anjo e falou que eu vou ter um filho libertador em Israel, vamos crer e confiar em Deus. Olha, irmão, o marido e a mulher, um com muita fé e muita pureza e muita simplicidade, mas a mulher como uma conselheira, a mulher como uma animadora. Permita a Deus, irmão, que estas virtudes, estas qualidades venham em todo o casal da nossa irmandade, um com ajudar o outro, um crer no que a mulher falou, ele creu, teve fé, pediu que o anjo voltasse, voltou. Ele quis ter medo, vou morrer porque vi o anjo. Não vai não, se Deus quisesse matar a gente, matava num sopro, mas Deus tem coisa linda ao nosso respeito. Irmão, irmã, vamos olhar com fé, firme, um não querer rir do outro, o marido não falar, irmãos, insulto para a esposa ser conselheira do marido. Seremos abençoados, irmão, e veremos a face do Filho de Deus. Cresceu o menino, não passou navalha, mas como Cristo, que em tudo obedeceu ao Pai, Sansão começou a desobediência. Primeira, não era para ele, como nazireu de Deus, participar de festejo, bebida. Não podia cortar o cabelo, não podia ter vaidades, deveria ficar na obediência dentro de Israel. Ele ia ser um instrumento de Deus para combater os filisteus. O olhar dele foi cheio de concupiscência, e ele enxergou uma moça muito bonita, formosa à vista, e o olhar carnal dele se apaixonou por ela. Era da cidade de Timnate. E ele falou para o pai e para a mãe: pai e mãe, eu quero aquela moça filisteia de Timnate. Mas filho, tem aqui em Israel tanta moça, são do povo de Deus, casa com uma delas. Não, quem me encheu os olhos, quem me agradou a vista, foi aquela moça, e eu quero que vocês conversem com os pais delas, porque eram os pais que faziam o casamento dos filhos, porque ela me agradou aos olhos. Cristo, irmãos,
nunca olhou a aparência, ele olha o interior. Sansão olhou o exterior, olhou a carne, olhou formas. Irmãos, primeiro ensinamento que o Senhor traz já desta palavra: não sejamos guiados por vista, muito menos pela carne, e muito menos pela cobiça da carne. Porque o que agrada às vezes aos olhos, carnalmente falando, vai desagradar a Deus. Então ele não obedeceu a Deus, não obedeceu o conselho do pai e da mãe. E quem desobedece pai e mãe não é abençoado por Deus. A palavra diz: honra, respeita, obedeça a teu pai e tua mãe. É mandamento com promessa de Deus, que aquele que obedece pai e mãe será abençoado e terá longa vida com bênção nesta terra. Quem não obedece pai e mãe, nem a Deus obedece, e já quebra um mandamento de Deus, que é honrar pai e mãe. Ser guiado pela carne, ser guiado pelos olhos, é a pessoa carnal. E ele então se apaixonou por aquela moça, casou, e ele bancou Sansão, com o dinheiro dos pais, certamente com as posses do pai e dele também. Por certo, ele trabalhava e tinha condições para bancar 7 dias de festa. Não é um dia não, 7. Comida, bebida à vontade. Na festa carnal tem bebida. E começou também, irmãos, jogo, aposta. Quem quer apostar comigo? Porque ele tinha tido um caso na estrada, onde um leão avançou e matou o leão. Mas depois, passado meses, isso quando foi pedir a moça junto com os pais em namoro, ele viu esse leão, os pais não viram, e ele matou. Deus mostrou para ele: olha, você tem mais força que um leão, eu te quero para ser um instrumento de libertação, um libertador. Mas os olhos dele queria ver a moça. Meses depois, quando voltaram, o nazireu não podia chegar perto de cadáveres, nem de gente, nem de bicho. Boi morto, ovelha morta, leão morto. Nazireu de Deus obediente, não podia chegar perto. Mas a carnalidade dele, o que tinha na mente dele, foi ver como é que estava a caveira lá, enfim, a carcaça do leão. Estava só os ossos secos. Mas dentro da carcaça, certamente ali do tórax, um enxame de abelha se aninhou ali e já tinha feito os favos e enchido de mel. Ele colheu os favos, comeu, deu para os pais, e os pais não sabiam que provinha de uma carcaça, de um cadáver de um bicho. Comeram, erraram, pois o pai a errar. E na festa, ele pensando em aposta, em ganhar, para diminuir os outros, porque quem faz, irmãos, jogos, quem faz apostas, alguém ganha, mas vários perdem. E ele propôs para 30 jovens, parentes da esposa dele, todos filisteus, pois ele se tornou genro de Filisteu e marido de Filisteia. E ele, lembrando de ter comido do favo de mel que se formou na carcaça do leão, ele propôs um estratagema, um enigma. Do comedor saiu comida, porque o leão está no topo da cadeia alimentar, ele é um predador, ele se alimenta dos outros animais menores,
mamíferos e tais. Do comedor saiu comida, ele comeu. E do forte, que era o leão também, saiu doçura. Quem me explica o que é isto? Do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. E os dias da festa foram passando, aí ele fez uma aposta com 30. Falou, se vocês adivinharem, eu dou 30 mudas de roupa, dou túnica para vocês. Mas se vocês não conseguirem, eu faço essa aposta, em um jogo. Se vocês não conseguirem, vocês vão ter que me dar 30 vestidos e túnica. Bom, os dias passaram, os moços, certamente parente da mulher dele, começaram a afligi-la. Fala para ele contar, fala, olha, se você não contar é porque você não me ama. Sabe, irmão, espírito de encrenca, fazer chantagem, tem espírito de divisão, de separação, que pega a mulher para fazer chantagem com o marido, pega o marido para fazer chantagem com a mulher. Permita a Deus, irmãos, que esta palavra de hoje, lembrando desta passagem de Sansão, que tinha tudo para ser um libertador, para ser um vencedor, para ser um herói, bendito seja o nome do Senhor, cumprindo a missão que Deus lhe deu, mas por causa de jogo, de festa, de bebida, de carnalidade, ele foi se afastando de Deus. E olha o fim que nós lemos. Conclusão, irmão, lá pelo 4º dia, essa moça, irmãos, conseguiu convencer, ou melhor, no 4º dia deram um ultimato para ela. Você fala para nós, senão vai ser causado um mal na tua vida e na vida do teu pai. E ela então apertava Sansão. No último dia da festa ele contou para ela. E ela imediatamente contou, irmão, até para tentar salvar sua vida, ela contou. E eles vieram e publicamente na festa desmoralizaram Sansão, de toda a sua estratégia, de todo o seu enigma e plano, que não era para as coisas de Deus, irmão, era para uma vaidade pessoal. Então, quando eles disseram, o que é que tem, que é um animal que se alimenta dos outros aí, mais do que o leão? E o que é mais doce? O que é tão doce quanto ao mel? Portanto, desvendou o enigma dele, e ele ficou envergonhado e teria que dar 30 peças completas de roupagem com manto para 30 jovens. Então ele se enfureceu e foi e matou de entre os filisteus 30, e pegou a roupa, deixou os cadáveres nus, com túnica, com a roupagem toda, e entregou para eles. E saiu, porque a pessoa que fica enraivecida, os irmãos vejam, era o fim da festa do casamento, seria de alegria, virou tristeza. E se revoltaram, irmão, o pai revoltou, e houve uma revolta. E quando Sansão voltou dessa saída dele, o pai tinha dado a esposa para outro homem. Tudo errado, irmão. Cuidado que o início da desobediência é pequeno, mas as consequências vão sendo grandes. E vingança, um mal gera outro mal. Alguém quer vingar do outro, depois o outro acha que tem direito de vingar. E na vingança, irmãos, vai vindo cada vez situações mais difíceis, e um se vinga do outro e danos são causados. Por isso Deus disse, não vos vingueis em nada e com ninguém,
Eu sou vingador, disse Deus. Minha é a vingança, porque eu sei dar a cada um o que merece. Prêmio a quem for correto, punição a quem merece punição. Então, irmão, você está ouvindo esta palavra, aqui presente ou à distância, você sofreu algum detrimento, algum dano, não ponha a tua mão, não te vingues, não seja você o vingador da tua causa, deixa na mão de Deus, glória ao nome do Senhor, que o Senhor dará a cada um segundo o que precisa ser dado. Então, irmãos, foi tanta a tristeza agora de Sansão, que a moça que ele amou e casou, e ela foi dada a outro no fim da festa, irmão, do casamento. Ele ficou tão irado, que era a época perto da safra dos grãos, trigo, cevada, assim por diante, que ele pegou um bando de raposas que tem a cauda peluda da região e pôs fogo nas caudas das raposas, e elas corriam já estava colhido o trigo, mas empilhado para secar, como se faz com arroz. E as raposas queriam se esconder do fogo, debaixo das touceiras do trigo, e incendiou toda a seara deles. Então, irmãos, uma violência gera outra violência. Um que vinga daqui faz com que o outro se acha na razão de vingar de lá para cá. Então, quando viram fogo em toda a plantação deles, se enraiveceram e vieram na cidade de Sansão e obrigaram que amarrassem Sansão, entregassem. Irmão, a confusão é tanta que o tempo não nos permite. Vamos ao que foi lido hoje, irmão. Ele teve um outro casamento desastrado, também com mulher filisteia, chamada Dalila, e Dalila também, da mesma forma que a outra, pois o espírito, irmão, contrário, perseguiu a vida de Sansão. E ela, usando também, irmão, de chantagem emocional, se você me ama, me fala o segredo da tua força. E ele não queria falar, inventou alguma coisa, se me amarrarem com cordas novas, eu perco a força, se fizerem isto, eu perco a força. 3 vezes ele inventou, e ela fez o que ele dizia. Mas quando vinham os inimigos, ele estava normal, não é? Pois a força dele estava no cabelo. Mas pela 4ª vez, quando ela disse: agora eu vejo que você não me ama, porque 3 vezes me enganaste, ele acabou confessando o segredo de Deus, pois era um segredo entre Deus e os pais e ele. Irmão, todos nós temos um segredo: guardar a palavra de Deus, não contarmos, irmãos, para o nosso adversário, não dizer: se acontecer isto, eu não resisto, se não acontecer isto, eu não venho mais na igreja. Nunca faça isso, irmão. Não, isto é entre ti e Deus. Não abra a boca para o inimigo ouvir. E quando ele confessou que era na força dos seus cabelos, a última era que se trançasse com 7 tranças, com a teia do liço, irmão, que era lá um tipo especial que se fazia. Irmão, ele estava com as 7 tranças e falou: a força está no cabelo. Então ela o embriagou, ela fez ele dormir, deu vinho, assim por diante, irmão. E foi cortada as 7 tranças,
realmente ele perdeu toda a força, Deus se retirou dele. E quando os inimigos vieram, ele era um homem normal como qualquer outro, então em 2 ou 3 já seguraram ele. A primeira coisa que fizeram foi arrancar os olhos. Os irmãos vejam o tamanho da maldade e o que o inimigo faz. E é um exemplo para nós, que o inimigo também continua fazendo isto. Pessoas que se embriagam com coisas desta vida, pessoas que desobedecem a Deus, a primeira coisa que o inimigo faz é cegar os olhos do espírito. A pessoa perde a visão daquilo que é espiritual, perde a visão daquilo que o leva para a vida eterna, fica cego para as coisas de Deus, só enxerga o que é mundano, terreno e carnal. Mas ele foi tirado os 2 olhos, arrancado, portanto virou um cego sem força, e serviu para ser palhaço, para brincarem com ele, certamente até as crianças vinham, tacavam pedra, cutucavam, ele não via, estava cego. Puseram no lugar dos animais para moer engenho, rodar moinho para fazer a farinha do trigo, que era pesado, puxado por jumentos ou por bois. Ele já era um homem forte de qualquer forma. Amarraram ele com correntes na madeira, na barra de madeira que girava o moinho, e ele ali girando como um burro, como um jumento cego. Foi o fim de Sansão, irmãos. E é uma palavra até triste de ouvir, não é verdade? Mas o que o inimigo faz com quem perde a graça do Filho de Deus? Fica sendo um trapo humano, cego e motivo de riso. E no final, irmãos, quando Deus não permitiu que esta alegria, com mais de 3.000 pessoas, numa grande casa, irmão, num palácio, eu diria qualquer coisa semelhante até a esta casa de oração, sendo que as colunas principais eram no meio, nas galerias era onde estavam cerca de 3.000 pessoas, aqui embaixo estavam os príncipes e os grandes, e ele foi trazido ali para servir de palhaço, para rirem dele. E o moço que o acompanhava, ele já tinha uma certa amizade com o moço, ele falou: me leva nas colunas principais que sustentam o templo. E ele levou, eram 2, falou: deixa eu apalpar, porque estava cego, e eram 2 colunas, certamente com 1,5 metro aproximadamente uma da outra, e que eram as principais colunas que sustentavam todo o templo. E ele então clamou a Deus, os cabelos já estavam crescidos: Senhor Deus, me ouça pela última vez, só esta vez eu te peço, glória ao nome do Senhor, dá-me a força que eu tinha, me faça voltar à missão que eu tinha, Senhor. E o Senhor teve misericórdia dele ainda, irmão, e voltou a sua força. Ele agarrou as 2 colunas e se curvou e disse: morra eu, porque ele foi um dos primeiros que caiu as armações sobre ele, mas morram os filisteus. E foi mais de 3.000 mortos, muito mais do que ele veio para livrar, para limpar os inimigos. Ele não fez isto em vida, fez no dia da sua morte uma matança e uma vingança de Deus contra os inimigos. Venceu, irmão, mas não de uma forma que seria o plano de Deus. Não teve um final feliz,
não teve uma glória, mas teve uma morte infeliz. Irmãos, é melhor o fim do que o princípio das coisas. É melhor quando terminar a nossa vida guardando a palavra do que o dia do nosso nascimento. É melhor quando Cristo voltar e nós ressurgirmos com glória do que terminar a vida com festa, com aposta, com alegria, com bebida, com tanta coisa carnal e olhar carnal, e terminar de uma forma que sucumbiu, da mesma forma, teve a mesma sorte do inimigo. Por isto, irmão, o inferno não está preparado, o lago de fogo e de enxofre, para o ser humano. Está preparado, é a pena do diabo e dos seus anjos. Mas quem não for com Cristo, vai com o inimigo, como foi Sansão. É a palavra, Deus seja louvado.